Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez e hoje nós estamos fazendo aí um programa especial onde nós vamos tentar mostrar a utilidade da numerologia e o uso da numerologia para se obter orientações sobre o país, né, da mesma forma que vale para empresas. Na verdade, eu tenho recebido aí um monte de solicitações de pessoas perguntando se é possível fazer a numerologia de um país e pedindo para que eu fizesse a numerologia do Brasil, explicando, né, pela numerologia quais seriam as perspectivas aí para o nosso país com base na numerologia. Eu, sinceramente, não gosto muito de fazer esse tipo de análise, porque a numerologia não é adivinhação e previsão. E as pessoas acabam, na maioria das vezes, confundindo um pouco esse conceito. Então, eu resolvi fazer essa análise, mas eu deixo bem claro que a numerologia é um orientador e nos dá informações úteis com relação a possíveis eventos e desfechos, conforme as decisões tomadas, no caso do país, pelos seus governantes. Tá? Então, a menos que algum presidente do Congresso Nacional resolva um dia parar para ler essas informações e tentar aplicar, o que sabemos é muito difícil de acontecer, a numerologia não surtirá muito efeito com relação ao país, você, claro, pode usar individualmente, mas serve de orientação para as pessoas, de alguma forma, tentar se antecipar a possíveis acontecimentos, sejam eles favoráveis ou não. Né? Antes, eu quero só esclarecer que eu não estou fazendo nenhuma manifestação política, muito menos dizendo o que qualquer presidente ou congressista deva fazer. A numerologia é imparcial. Qualquer governante, independentemente do partido, da ideologia, pode sim se beneficiar dessas orientações, se tiver pelo menos a boa vontade, né, e a disposição de ler e tentar se orientar e obter alguma informação através dela. A verdade é que um país não é uma pessoa. Então, a numerologia de um país funciona exatamente seguindo os mesmos conceitos de um estudo numerológico empresarial. Tá? Então, o correto é que se faça um estudo do país, dos seus governantes. Né? Os governantes são todos os membros, o presidente, o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo, já que todos estão na linha de sucessão e, de alguma forma, são os responsáveis diretos por determinar os caminhos que o país vai tomar. Uma questão que muitas pessoas levantam muito em conversas é qual seria o nome mais favorável ao país, Brasil com S ou Brasil com Z, e qual a diferença. E a resposta é muito simples, tanto faz. Tá? E por que tanto faz? O Brasil, tecnicamente, foi descoberto pelos portugueses, mas foi encontrado primeiro pelos espanhóis em 26 de janeiro de 1500, por uma expedição comandada por Vicente Yanes Pinzón, e achado 3 meses depois pelos portugueses, no dia 22 de abril de 1500, pela expedição comandada pelo conhecido Pedro Álvares Cabral. E permaneceu como uma colônia portuguesa até 1822, quando Dom Pedro I, proclamou a independência do Brasil. Mas foi só em 1822 que o Brasil teve a sua independência política, quando o Brasil se tornou uma monarquia constitucional parlamentarista, e somente após 15 de novembro de 1889, com o golpe militar chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi oficialmente o primeiro presidente do Brasil, que o Brasil se tornou uma república, como conhecemos até hoje, e passou a ser chamado de República Federativa do Brasil, que é o nome oficial do país, tá? E sendo conhecido popularmente aí apenas como Brasil. Então, assim como acontece com a numerologia empresarial e pessoal, o nome a se considerar na numerologia é o nome oficial do país, que é República Federativa do Brasil. Brasil equivale a um nome fantasia, que seria o nome fantasia no estudo empresarial, ou o nome público, como seria equivalente no estudo numerológico pessoal. Então, o nome que nós devemos considerar e que eu considerei nos cálculos numerológicos é o nome oficial, porque é ele quem será a principal influência sempre. O nome popular, vamos dizer assim, que é Brasil, ele apenas atribui algumas características, mas eu friso que as vibrações principais e determinantes sempre serão obtidas através do nome oficial. E note, inclusive, que em todos os documentos oficiais do país aparece sempre República Federativa do Brasil.
nas chancelas, nos carimbos, nos documentos, né, que você recebe oficialmente aí e tudo mais. E assim também como a numerologia empresarial, se deve analisar o endereço, coisa que eu não vou fazer aqui, claro, nesse programa, porque é só uma demonstração. Mas, Garcia, país não tem endereço. País tem endereço sim, que são suas coordenadas geográficas, né? As coordenadas geográficas são um endereço no planeta e são determinadas através do centro geográfico, que no caso do Brasil está em Barra das Garças, no município, que é um município situado no Mato Grosso, né? E oficialmente são 10 graus sul e 55 graus oeste. E é esse o endereço do Brasil no mundo, vamos dizer assim, ou no mapa. Da mesma forma que acontece com empresas, qualquer alteração no contrato social gera uma nova data de nascimento. Mas o que seria alteração, né, no país? Qualquer mudança de regime, constituição ou qualquer ato oficial significante que mude o estatuto do país e o equivalente a uma alteração aí de contrato social em uma empresa. Então, por isso, né, que nós vemos que o Brasil passou por várias alterações desde a sua descoberta até os momentos de hoje. Por isso que acontece a historinha rápida aí, né, desde o descobrimento. E o que vai interessar, na verdade, é o momento atual, que se iniciou em 5 de outubro de 1988, quando foi aprovada a nova Constituição da República Federativa do Brasil, né, que apesar dos remendos sofridos desde a aprovação até agora, é a ordem, o ordenamento, vamos dizer, do país. Então, com base, né, nessa data, que seria a data de nascimento atual, vamos ver quais são as principais informações que a numerologia nos dá com relação ao Brasil. Tá? Então, com base no nome oficial República Federativa do Brasil e data oficial 5/10 de 1988, temos que o Brasil possui uma motivação 1, uma impressão 2 e uma expressão 3. Tá? Antes eu quero deixar bem claro que eu vou explicar as vibrações, mas eu não vou fazer nenhum comentário com relação ao comportamento de qualquer governo, ok? Então vamos começar pela motivação. A motivação está ligada diretamente ao comportamento humano, mas ela pode ser feita por meio de ações coletivas que despertam as pessoas, né, e tornam capazes de satisfazer suas necessidades para a obtenção de objetivos e resultados. E é dessa forma que nós interpretamos a motivação de um país. E tendo a motivação 1, o Brasil é uma nação pioneira, independentemente, né, de qualquer condição, né, ele é capaz de desenvolver novas ideias e conceitos, e por isso exige arrojo dos seus dirigentes, dinamismo, autoconfiança e muita capacidade de liderança principalmente. As decisões devem ser tomadas rapidamente, o que exige uma certa audácia, coragem, determinação e constante iniciativa, né, para serem capazes de se antecipar aos acontecimentos. A vibração do 1 também, na motivação, dá aos dirigentes uma grande autoconfiança e poder executivo, mas para ter resultado, eles precisam se manter seguros nas suas decisões e constantemente focados nos propósitos do país, principalmente. Se houver insegurança ou demora nas decisões, poderão perder o rumo dos reais propósitos da nação e vão se sentir ameaçados pela oposição, né, principalmente, e vão passar a tomar decisões focadas apenas em superar os seus adversários, que é o que tem acontecido, atacando diretamente os seus concorrentes, sem se concentrar nos propósitos e na qualidade do seu próprio governo. Então isso é a motivação e o que ela nos orienta, tá? Sobre isso influenciando a qualquer governante que esteja lá. A impressão, ela expressa uma imagem interna e internacional do país, tanto junto aos cidadãos, países aliados, países concorrentes, quanto parceiros comerciais e perante todas as nações aí do mundo. Há um ditado popular, inclusive, que diz que a vestimenta não faz o monge. Mas, nesse caso, né, no caso de um país, a imagem que o país transmite ao mundo é um fator determinante para o seu desenvolvimento. E a impressão 2 é a imagem da diplomacia, da cooperação, e o que, em certo ponto, é bom, porque faz com que o Brasil se mostre um país receptivo e acolhedor. É a imagem da diplomacia, da cooperação, né, de um país que se preocupa com os problemas do mundo,
também da humanidade, e que é capaz de vencer as dificuldades e se destacar pela sua discrição e capacidade de conciliar os interesses. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que 2 é o número da dualidade. Em seu aspecto negativo, passa a imagem de ser um país indeciso, um país passivo, com dificuldade de tomar posição e decisão, né? E isso acaba tornando o Brasil um país muito discreto e ofuscado nas suas qualidades e capacidade do seu povo, inclusive. E pode ser visto como uma nação acomodada e conformista. Aquele país parceiro, né, que atua nos bastidores, que dá apoio, mas não tem capacidade de liderar absolutamente nada. Já a expressão reflete o planejamento estratégico e mostra como o Brasil se comunica e se projeta no mundo. É a forma como ele interage com o seu povo e é a vibração que determina sua confiabilidade e credibilidade, tanto para com seus cidadãos como para com os outros países. Tá? Um país com a expressão 3, ele é em geral uma nação muito criativa e popular, capaz de obter grandes desenvolvimentos porque literalmente se vende por si só. E é uma nação muito expressiva e popular, que independentemente das dificuldades apresenta um ambiente alegre e criativo, uma característica feliz, otimista, né, e despreocupada, e com facilidade para se expressar de forma criativa, o que indiscutivelmente é uma das principais características do Brasil, né, e o Brasil, inclusive, se bem governado, tem grande facilidade em expor as suas ideias e projetos, e com isso é capaz de conseguir facilmente alcançar os seus objetivos. Mas, por outro lado, é mais hábil e eficiente em situações que não precisem ser levadas muito a sério, mas que necessitem de praticidade e persistência. E com essa influência é muito importante que as situações sejam enfrentadas como elas se apresentam no momento, sem se preocupar muito com o que aconteceu, né? E procurando projetar o que vai acontecer futuramente, o que infelizmente nunca foi o ponto forte nem do Brasil, nem dos brasileiros, né? No caso do Brasil, eu falo nem dos governantes aí e nem do povo. Ao mesmo tempo, se o Brasil é uma nação alegre e criativa, né, que procura desenvolver muitos relacionamentos e alianças, é uma nação muito ambiciosa e dificilmente desiste dos seus ideais e objetivos, com uma tendência a se aventurar, o que faz com que empenhe muitas vezes suas energias em coisas aí improdutivas, né, ou em várias coisas, interesses ao mesmo tempo, e acaba postergando as suas decisões e fazendo com que perca muitas oportunidades. Já pelo lado negativo, há uma forte tendência a não controlar os seus gastos, ao desperdício de tempo, de dinheiro e energia, principalmente em projetos que não vão trazer nenhum benefício real à nação em si, né? Nem ao país, muito menos ao cidadão. E a depender da aprovação de outros países para praticamente tudo. E é por esse motivo que é crucial que se organize internamente, né? Que valorize o seu desenvolvimento através da exploração e desenvolvimento de seus próprios recursos naturais, que invista em seus próprios recursos, para ser capaz de se associar o seu potencial e conhecimento com as suas ideias, procurando sempre, claro, expandir as suas relações e formar parcerias que visem, antes de qualquer coisa, o interesse do país e da nação brasileira. Quando nós analisamos o nome público Brasil, ele possui a mesma expressão do nome oficial do país, que é 3, tá? Que além de reforçar a criatividade e inspiração, dá aos brasileiros uma atitude mais alegre diante da vida, né, para superar as dificuldades. Mas, negativamente, traz a tendência a se expor publicamente e apresentar ou aparentar ser um país desorganizado e pouco preocupado com seus próprios interesses internos, né, ou com o futuro da nação. E, ao mesmo tempo que ele permite ser uma nação mais dinâmica e determinada, né, passando uma imagem de força, imponência, e até um certo pioneirismo, né, que é capaz de criar uma personalidade atraente com extrema rapidez, isso quando bem governado, né, e tendo objetivos bem definidos. Se isso acontecer, o Brasil seria capaz de liderar facilmente aí, né. O nome Brasil traz uma tendência à dependência e a ser tido como um país, inclusive, submisso. Então, com isso, para se fortalecer e prosperar, a prioridade dos governantes, né, e da nação deveria ser se manter em harmonia e tranquilidade, né, manter a tranquilidade
entre os brasileiros, primeiramente. Com essa influência, o Brasil só se desenvolverá quando for capaz de esquecer um pouco do resto do mundo e defender seus próprios interesses, né? Manter a colaboração e a cooperação entre o seu próprio povo e governantes. Enquanto houver divisão de interesses e forem priorizados interesses externos ao país ou interesses únicos aí particulares, como vem acontecido, o Brasil não vai sair dessa situação que está nunca, certo? E chegamos ao desafio. O Brasil possui desde a sua nova Constituição em 1988 um desafio 4, que é o desafio da organização e da disciplina. Lembrando que os desafios mostram os obstáculos que serão encontrados e dificuldades a serem enfrentadas em determinados momentos e que fazem parte natural do processo de desenvolvimento e é o responsável por manter o país e a nação em movimento. Tá? E tendo o desafio 4, o país e a nação serão expostos a situações que exigirão uma sistemática e um comportamento metódico para o seu desenvolvimento, né? O Brasil vai precisar manter os seus negócios em ordem e a sua produção, principalmente, minuciosamente organizada, seguindo uma rotina pré-definida. Terá que ser capaz de superar atrasos, o desmazeiro e a falta de concentração dos seus governantes para superar os obstáculos mais importantes e mais difíceis. E esses governantes, mesmo sob tensão e pressão, eles devem ser capazes de manter o foco, agindo sempre com disciplina e precisão, visando os interesses de toda a nação. E o objetivo desse desafio, na verdade, é forçar o país a ser uma nação organizada e disciplinada, né? Capaz de desenvolver ideias práticas para suportar as limitações, sem perder a credibilidade através do seu próprio esforço. E chegamos ao ciclo de desenvolvimento, né? Diferente das pessoas, um país não possui ciclo de vida, e sim ciclo de desenvolvimento, que se inicia a cada nova mudança de regime ou constitucional, e que no caso do Brasil também se iniciou em 5 de outubro de 1988 com a nova Constituição, e tem uma vibração 1. O ciclo de desenvolvimento, né, só esclarecendo, ele determina o caminho próprio e natural como o país vai se desenvolver. E também é normal que, ao se tomar conhecimento dessa vibração, venha uma tendência por ignorar as suas perspectivas. A maioria entende que não tem muito a ver com a situação, mas é importante lembrar que, certamente, essas são as questões em geral que já vinham sendo ignoradas anteriormente e que são elas que acabam causando a maioria das dificuldades que o país vem enfrentando aí, governo após governo. E tendo o ciclo de desenvolvimento 1, o Brasil vai ser sempre muito exigido na questão, ou com relação a afirmar a sua autonomia, vai ter muitas oportunidades para se tornar um grande líder mundial, mas para que isso realmente venha a acontecer, é importante que seus dirigentes sejam capazes de conhecer e entender os limites do país e da nação, para que não venham assumir responsabilidades que não são da sua responsabilidade, ou além da sua capacidade de produção, e também acabar assumindo riscos aí que a nação não possa e nem deva suportar. Então será uma nação sempre muito ativa e deve estar sempre muito segura dos seus projetos, de que seus projetos estejam de acordo com a sua motivação, mas principalmente que possua os recursos necessários para buscar as realizações a que se propuser. E após nós chegamos a oportunidades e propensões, que no caso do Brasil tem uma vibração 6. Tá? Eu lembro aqui também que no caso de países e empresas, não existe momento decisivo. Tá? A vibração das oportunidades e propensões, ela indica possíveis acontecimentos, ela mostra as oportunidades que surgem e como elas se repercutem no desenvolvimento, orientando os governantes a como agir de forma coerente para que tirem o maior proveito da vibração que está vigente. E a vibração 6 mostra que o Brasil deveria ser um país que procure cumprir com as necessidades sociais, visando conciliar os interesses das pessoas com os interesses do país, mas que geralmente acaba seguindo uma direção que visa atender os interesses individuais dos governantes do que os interesses da nação em si.
tá? Eu não estou falando em termos de política, isso é uma tendência da vibração 6, tá? Nas propensões e oportunidades. E é claro que isso exige dos seus governantes constante ajuda e adaptação, né? Com as responsabilidades, principalmente no que se refere às pessoas e ao povo, para entender as suas necessidades e buscar o crescimento sempre focado nas necessidades específicas, né? E não em núcleos ou em aspectos únicos. E dessa forma, qualquer governo que for negligente com suas responsabilidades, focando apenas os seus interesses e ficar insensível com as necessidades do povo, obviamente pode enfrentar muitas dificuldades e acabar se envolvendo em constantes disputas políticas aí, além de vir enfrentar grandes problemas internos e externos, podendo inclusive acabar enfrentando desde um impeachment, como já ocorreu recentemente e anteriormente aí já na história recente do Brasil, até passar por uma tentativa de golpe de Estado. Tá? Para se desenvolver o país através dos seus governantes, claro, ele deve trabalhar em favor das pessoas, tentando sempre acolher a todos e manter a harmonia entre todos, sem abrir mão, obviamente, dos interesses do país. E, finalmente, chegamos ao tão esperado destino. Né? Um país está sujeito a sofrer constante, inevitável e inesperada influência externa, que pode ser consideravelmente determinante para que o mesmo consiga alcançar os seus objetivos e se manter em desenvolvimento. E o Brasil possui uma vibração de destino 5. E com essa vibração terá que ser capaz de beneficiar as pessoas pela bravura e pela ousadia. Né? Precisa ser uma nação dinâmica, está sempre aberta às novidades, vai passar com certeza por muitas reviravoltas. E as grandes oportunidades de gerão surgirão de forma inesperada e geralmente extraordinária. Já que tendo o 5 como destino, o Brasil, nesse caso, não só o governo, mas principalmente o povo, deve estar sempre aberto aos novos projetos, né, às novas ideias, para poder solucionar os problemas e vencer com mais facilidade aí os obstáculos que surgirão durante todo o caminho do país aí. E o maior obstáculo que vai enfrentar vai ser manter justamente o foco nos seus objetivos para ser capaz de cumprir com seus compromissos e para se desenvolver. Né? E para que ele se desenvolva, vai precisar que tanto o povo como os governantes sejam capazes de sair da sua zona de conforto e assumir grandes responsabilidades e compromissos, né? Rompendo com os padrões tradicionais e se arriscando muitas vezes aí em terreno até tido como desconhecido. E estas são as influências principais que atuam, né, e influenciam numerologicamente no país desde a nova Constituição de 1988, lembrando que são permanentes, tá? E a menos que haja uma mudança de regimento, de regime ou constitucional, elas não vão mudar, correto? Então, essas são, vamos dizer, as características básicas do país. E, para encerrar, vamos analisar agora o momento atual. Tá? Lembrando que na numerologia de um país, assim como na empresarial, não se analisa arcanos, não existe triângulos da vida na numerologia empresarial e, consequentemente, na numerologia de um país. O que se analisa são os trânsitos. Então, vamos ver qual vibração está predominante no país pelo trânsito neste período e quais as influências que ele exerce sobre toda a nação e sobre nós brasileiros. E, nesse momento, o Brasil ele passa por um momento de transição de arcanos. Né? Desde 2016, o Brasil está sob a influência de um trânsito 18, que agora começa a perder força e já se começa a perceber a influência do trânsito 85, que vai atuar até 2022. Né? E, coincidentemente, quando ocorrerá a nova eleição presidencial. O trânsito 18, que estava vigente desde junho de 2016 até agora, é o trânsito da falsa segurança, das confusões, das incertezas, né? Mostra um período de muita imaginação e intenções que acabou expondo toda uma nação aos perigos, vamos dizer, ocultos, desconhecidos, né? Mais terríveis que os perigos, na verdade, rotineiros e conhecidos. O que representa um período de medos, de intrigas, de fofoca e muita coisa sendo escondida e omitida de todo o povo, aí, de toda a nação.
E a influência dessa vibração, ela traz um momento de estabilidade e inconstância, né? Traz muitos impedimentos inesperados, mudanças e muitas confusões. É o momento em que tanto os governantes como a nação ou o povo, eles são levados a reavaliar a direção que o país está seguindo e tentar buscar inspiração para retomar as origens aí, né? A fim de estabelecer a sua própria identidade, né? Retomar a sua identidade. Então isso mostra exatamente o que nós estávamos vivendo aqui no Brasil até agora. Isso eu não inventei nada. Eu quero deixar claro que qualquer profissional de numerologia sério vai fazer a mesma interpretação, né? E vai chegar praticamente a mesma conclusão. Isso, claro, se fizer com imparcialidade, né? Não estou considerando nenhum tendencialismo aí. E agora a gente está sofrendo ainda alguma influência do arcano 18, mas já começamos a sofrer a influência do arcano 85, que efetivamente será predominante a partir de novembro de 2019, né? Novembro desse ano aqui. E o trânsito 85 ele mostra que essa será uma fase que vai exigir muito cuidado, né? O trânsito 85 ele simboliza perdas materiais principalmente e até da própria vida, né? A miséria, o afastamento e o isolamento. Então mostra um período que deve ser muito bem governado para que o país não venha acabar se isolando ou sendo isolado do resto do mundo, né? Além de alertar para algum possível atentado. Note que no caso aqui, né, eu não vejo que seria um atentado contra a vida, já que a gente está falando da numerologia do país, não de um político específico, tá? Mas sim a possibilidade de alguma tentativa de golpe contra o próprio regime, né? E não necessariamente, vamos dizer, um golpe que vise destituir o governo ou o regime. Pelo amor de Deus, não vamos sair por aí dizendo que eu estou prevendo golpe, tá? Até porque eu não prevejo nada. Eu diria que se deve ter cuidado com o que eu chamaria de um golpe político, né? Uma tentativa de desestabilizar o governo. E quando eu falo em governo, eu entendo que governo não se refere, como eu já falei anteriormente, não apenas ao presidente, né? Governo são todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que pode ser dominado pelo egocentrismo, né? Aí sim de alguns políticos específicos, pela intransigência, e pelo conflito de interesses que acaba levando a uma grande desestruturação do país, ou uma desestruturação maior ainda. Há ainda uma tendência de que o país tenha enfrente uma grande dificuldade para se desenvolver e superar as dificuldades, né? Podendo até enfrentar grandes obstáculos que, se mal entendidos e resolvidos, né, podem limitar muito o crescimento econômico do país aí a longo prazo. Pode ter poucas expectativas comerciais, né, dificultando a recuperação econômica do país e, consequentemente, de emprego e crescimento financeiro aí para todos os cidadãos. Talvez, se mal combatido, agravando ainda mais a situação das pessoas, né, que vão continuar tendo que se virar para suprir as suas necessidades básicas, como está ocorrendo aí de um bom tempo para cá. E esse pode ser um período no qual provavelmente haverá muitas desilusões e decepções, principalmente para os governantes. Muitos deles podem sofrer uma grande perda de apoio e podem, né, pelo sentimento de rejeição, de abandono, aí serem levados a largar os seus projetos políticos reais e os seus conceitos morais, até buscando alianças com o único intuito de favorecer os seus próprios interesses, certo? Quando a gente analisa pela numerologia quântica, o Brasil estaria sobre um ciclo 31, que mostra o esforço para disciplinar suas autarquias, né? E com isso garantir a segurança para o futuro do país. E é um período onde se torna necessário construir os alicerces, né? Formar bases sólidas que vão definir e garantir o desenvolvimento futuro do país e que vão trazer também a satisfação das pessoas, né? Ou de toda a população aí. Mostra que o país tem tudo o que precisa para lidar com os obstáculos e conseguir superar esses obstáculos, né? E vamos dizer que por essa análise, a situação começa a ficar sob controle. E o sucesso vai depender apenas da vontade dos governantes, da sua firmeza e perseverança, né? Se forem capazes de se manter firmes nos propósitos, de mudar realmente o país. Aí, né? Desculpe, né?
os seus esforços com certeza vão ser compensados, né? Haverá inclusive o reconhecimento pela sua perseverança e pela postura, mas deve estar atento ao risco de o governo hesitar em suas decisões e acabar se tornando totalmente orgulhoso e vaidoso. E se isso vier a acontecer, claro, no caso, mas o presidente vai acabar sofrendo algum tipo de traição aí por parte dos seus aliados, o que vai acabar trazendo só atraso, né, nos projetos e principalmente se houver falta de vontade, firmeza e de perseverança, aí, vamos dizer, dos principais cabeças aí do governo. Note, porém, que nada disso está determinado. Tá? As influências e as vibrações orientam e dão informação sobre possíveis eventos com base no nome oficial do país e na data da última Constituição. Certo? Que fique muito claro que, como eu falei no começo, essa influência independe de quem governou, quem está governando durante cada período. Independentemente do presidente que temos hoje, o que poderia ter, dos congressistas que estão lá, o que poderiam estar, o que já estiveram, né, que já ocuparam, e dos que ocupam os seus cargos hoje, né, independente do partido, da ideologia, essas influências estariam atuantes da mesma forma, certo? Então aí o que entra é a influência que exerce sobre cada um e como cada um pode superar essas influências, tá? E é claro que serve justamente para orientar sobre como o povo e governantes principalmente podem evitar as dificuldades e se precaverem com as possíveis crises políticas, econômicas e até crises internacionais, correto? Então com isso nós encerramos por aqui e é claro que essa é uma análise básica, né? As questões mais significantes, já com o estudo principalmente de um país, é muito complexo, exigiria muito mais tempo do que esses 30 e poucos minutos aí, né, para explicar tudo. Levaria aí talvez vários programas. E como com certeza, como também eu já falei anteriormente, nenhum político vai ler ou vai dar atenção para isso, né, mas deveria dar, porque facilitará muito não só a vida deles, como também de toda a população, serve, na verdade, para mostrar a eficiência e a precisão da numerologia, né, não só pessoal, mas também em muitos outros aspectos, como na numerologia empresarial. Então, independente da situação do país, eu aconselho que cada um de vocês faça o seu próprio estudo numerológico, né, de que obtenha de alguma forma o seu estudo, porque ele é muito valioso e pode trazer muitas orientações aí a cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima.